seja Deus. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós aqui nesta manhã. Não importa aquilo que você está passando, não importa aquilo que você está vivendo. O importante é que você saiba que esse Deus é o Deus que resolve tudo. É um Deus que se importa comigo, se importa com você. Eu tenho certeza que se vocês abrirem o teu coração para Ele aqui nesta manhã, aleluia, não somente Ele vai te ouvir, mas como também Ele vai te responder, aleluia, porque a Bíblia nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, uma palavra de edificação, para que possamos sair daqui, aleluia, alegres e felizes e convictos da sua grandeza para conosco, amém? E para com todos aqueles que também estão ouvindo neste exato momento. Por favor, feche os seus olhos, encurve a sua cabeça, quiser colocar a tua mão sobre o teu coração, coloque e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar aqui nesta manhã. Amém? Nós oramos, mas quem trabalha é o Senhor. Aleluia! Ele sabe daquilo que nós precisamos receber aqui nesta manhã. Se é conforto, Ele vai te confortar. Se você tem chorado a noite toda, Ele vai enxugar as suas lágrimas de dor. Aleluia! Se você está no estado de angústia, Ele vai tirar essa angústia e vai colocar a paz que excede todo conhecimento sobre a tua vida. Aleluia! Eu não sei qual é a tua preocupação, mas o Senhor há de visitar você nesta manhã, assim como nós estamos em campanha, aleluia, eis que envia um anjo diante de ti, para guardar-te diante de ti pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Deus, Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai te preparar, Ele vai trazer, aleluia, resposta para você, aleluia. Hoje Deus, Ele vai alegrar teu coração aqui nesta manhã. Pai querido, Pai amado, Tu conhece, meu Deus, o nosso deitar e também Tu conhece o nosso levantar. Papai querido, sabe que nada tenho, nada posso, se isso não vem, meu Deus, do alto, Senhor. Me conceda nesta manhã inteligência, conhecimento do alto céus. Não deixa, meu Deus, eu falar de mim mesma, mas que eu possa falar, Senhor, mediante a Tua palavra. Me inspira, me capacite, Senhor, nesta manhã de ciclo de oração. Fala conosco, meu Deus. É que eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus amados irmãos. A minha já se encontra aberta, mas abre a sua no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é bom, Ele sabe daquilo que nós necessitamos e precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Quem está procurando da glória a Deus? Aleluia. Hã? 1 Samuel, capítulo 22. Eu sei que ele é bem grande, irmãos, mas vamos ler aqui a parte do versículo 17, amém? Aleluia, que diz assim: E disse o rei aos da sua guarda, que estava com ele: Virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu, e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Podemos nos assentar, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Vamos colocar um tema aqui: não toqueis nos ungidos do Senhor, amém? Glórias a Deus. Aqui nesta manhã, irmãos, eu quero falar sobre os sacerdotes de Nob, amém? As atrocidades cometidas contra os sacerdotes de Nob é um claro exemplo, meus amados irmãos, do Antigo Testamento,
de pessoas martirizadas por se manterem fiéis aos princípios de sua fé, no Deus Criador de todas as coisas. Para quem não sabe, Nob era uma cidade sacerdotal, amém? Nas terras de Benjamim. E aprendemos que é localizado numa colina próxima de Jerusalém e situava-se à margem de uma estrada que chegava até Jerusalém, vinda do norte e que passava bastante perto de Nob, e de uma forma que poderia, aleluia, ser avistada. Quando você lê, nós não vamos ler por causa do horário, mas depois vocês lêem lá em casa, no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 28 até o 32. E que nós aprendemos? Aprendemos que Nob, o sacerdote Aimeleque, no tabernáculo, supriu as necessidades de Davi, quando esse fugia de Saul, oferecendo ao fugitivo o pão sagrado e a espada de Golias. Onde nós lemos isso? 1 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 9. Você vai ver do que eu estou falando, né? Aqui pela palavra de Deus. Ato que este, considerado por Saul como gesto de traição e rebelião, que deveria ser punido com a morte de Aimeleque e de toda a sua casa. Vamos ler capítulo 22, versículo 16. Continua sempre com a Bíblia aberta. Diz assim: porém o rei disse a Aimeleque: morrerá certamente tu e toda a casa de seu pai. Misericórdia, né? Aleluia. Então observamos aqui algumas questões relacionadas ao evento aqui exposto. Em primeiro lugar, eu entendo como é importante fazer uma breve análise da condição de Saul. Amém? Então vamos ver ali no livro de 1 Samuel, capítulo 21. É só virar a folha. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 9. Que diz assim: então veio Davi a Nob, o sacerdote, a Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e lhe disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dai-me 5 pães da minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum, a mão há, porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se obstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé as mulheres nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, de alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará o outro corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que tiraram de diante do Senhor, para se pôr pão quente no dia em que aquele que se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor. Era o seu nome Doeg, o Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolto num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Então você pode ver que Aimeleque, ele ajudou ali o rei Davi, amém? Ainda não era rei ainda, mas logo posteriormente ele ia se tornar rei. Então, irmãos, aqui o mandante da execução de Aimeleque e de mais 84, aleluia, sacerdotes que o rei Saul mandou matar dos habitantes de Nob. É muita gente, irmãos.
Como nós lemos já o versículo 17, vamos ler o versículo 18 do capítulo 22, amém? 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e o arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam de éfode de linho. Versículo 19. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou o fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelha passou o fio da espada. Então o que Saul fez, irmão, foi terrível, amém? Saul, ele empreendeu uma implacável caça ao jovem ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Depois você lê na sua casa, 1 Samuel 16, versículo 1 e o 13. Aleluia. Sem bênção de Deus, irmãos. Amém? Quando você lê lá no livro de 1 Samuel 18, versículo 12. O rei Saul passou a se utilizar de artifícios humanos para se manter no poder. Aleluia. Então, lá em Gibeá, um discurso proferido aos seus servos e aos filhos de Benjamim, como está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 6 e 7. Nós vamos ler agora, olha. Vamos ler comigo. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, e todos vós, terras e vinhos, vos-á a todos os chefes de milhares, chefes de centenas. Olha que coisa, irmão. Disse: ouvi, peço-vos os filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé. Ele queria por qualquer custo matar Davi. Amém? A todos vós, terras e vinhas, vos fará todos os chefes de milhares, chefes de centenas. Ele prometeu: se você matar, eu vou fazer isso e mais aquilo. Amém? Então observe aqui comigo que Saul usa uma estratégia comum utilizada por líderes sem lideranças, que se procura de manter os cargos pela força do próprio cargo. Então ele abertamente fala em doações de terras, mais espaço de vinhas, mais rendimento de cargo, mais poder para os seus ouvintes. Aleluia. Essas ofertas, meus amados irmãos, são de fato sedutoras. Realmente, onde muitos já se rendem e se venderam em troca delas. É verdade, irmãos. Quando alguém quer matar você, você pode saber que tem dinheiro rodando nisso. Alguma coisa a pessoa vai receber para te matar, para tirar a tua vida. Amém? Ninguém vai tirar a sua vida de graça. Amém? Então, uma segunda estratégia utilizada por o rei Saul nesse episódio foi o de colocar na condição de vítima. Aleluia, presta atenção aqui comigo. Para que todos tenhais conspirado contra mim? Ele fez uma pergunta. E ninguém houve que me desse aviso de que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e participe que o meu filho contra mim instigou ao meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia? Então o rei Saul se fez de vítima aqui, irmãos. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 8. Quer ver? Vamos ler comigo aqui na Bíblia. Ó. Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentro de vós há que se doa de mim, ou participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo para me armar cilada, como se vê nesse dia. Olha que tremendo, né? Então, ali no seu discurso de linguagem utilizada pelo rei Saul, enfatiza, potencializa a sua falsa condição de vítima. As expressões todos tenhais conspirado, ninguém houve que me desse aviso, e nenhum dentre vós há que doa por mim. É um claro retrato disso. Você já percebeu como alguns líderes tiranos, opressores, ditadores são hábeis a usar este modelo de discurso? Chegando até as lágrimas cair sobre o seu rosto, e com isso levando os seus ouvintes até a comoção?
Como a pessoa não entende que ele está fazendo um jogo, né? Ele faz isso. De perseguidores, se as mídias possam, num só momento, a serviço na condição de perseguidos. Irmãos, nós temos que orar, irmãos. Porque os escolhidos de Deus, irmãos, como estava ali Davi, porque Davi era o escolhido de Deus. Amém? Todos aqueles que são escolhidos de Deus, o inimigo, ele tenta nos matar. Ele tenta fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na nossa vida. Então, diante do discurso do rei Saul, um edomita chamado Doeg, que se encontrava entre os servos de Saul, se prontifica e lhe dá algumas informações. Então, não vai pensar que ninguém sabe da sua vida, porque sabe. Tem gente que fala, eu saí e ninguém viu. Mentira. Você pode saber, você saiu da sua casa para chegar até aqui, tenha certeza que alguém te viu. Amém? Porque Doeg viu Davi procurar, né, o sacerdote. Ele viu. E ele se prontificou em dar algumas informações para o rei Saul, por causa que Saul falou assim, que aquele que desse algumas informações teria benefícios. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com servos de Saul, e disse para o rei Saul, eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitude, e como Aimeleque, o pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões, ele deu a espada de Golias, o filisteu. Por isso que o rei Saul ficou irado. Né, sacerdote Aimeleque ainda deu pão da proposição, ainda por cima deu a espada de Golias na mão de Davi. E a partir daí, meus amados irmãos, das informações que Doeg, sabe, ele transmite ali o rei Saul, que é o martírio dos sacerdotes de Nobe, e começa a ser construído. Como? Na sua arrogância. Que mais? Na sua prepotência. Aleluia, mesmo podendo ir até Aimeleque para se certificar das informações recebidas, como é comum também os líderes na condição de Saul e do alto de sua soberba. Então ele foi lá e perguntou para Aimeleque se aquilo que estava falando era verdade. Com certeza o sacerdote falou que aquilo ali era verdade. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, todos eles vieram ao rei. 1 Samuel 22, 11. Vamos ler versículo 11 comigo aqui na Bíblia? Então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Olha, o rei mandou chamar e todos vieram. Já contemplei essa cena algumas vezes. Líderes cegos, vamos lá, líderes cegos, enfermos pelo poder. É o que estava acontecendo com o rei Saul. Amém? Diante da informação dos Doegues, né? Porque da vida, sabe que tem muitos Doegues da vida trazendo informações a nosso respeito. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Da vida, mandando chamar os supostos traidores para um julgamento onde qualquer tentativa de defesa e também justificativa é irrelevante. Olha que tremendo. Então, o julgamento onde a sentença já é dada antes dos acusados serem ouvidos. Todas as pessoas que te acusam, irmãos, ele vai estar lá no momento para ver. Não só para ver, como também para executar. Então, Aimeleque, meus amados irmãos, ele é acusado pelo rei Saul de conspiração, sem que o rei ouvisse antes uma só palavra dele. É o que acontece hoje, irmãos. Hoje o povo julga a gente sem a gente abrir a nossa boca para falar qualquer coisa. Então vamos lá. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, que era Davi? Pois lhe deste pão, a espada, e consultaste a favor dele, a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse cilada, como hoje se vê. Versículo 12 e 13, vamos ler comigo?
E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão à espada e consultaste por ele a Deus, para que levantaste contra mim armar-me cilada, como se vê neste dia. Então, irmãos, o ato de ajudar Davi e não as motivações era o que estava em julgamento. Então vamos aprender aqui nesta manhã, respeitosamente, amém? E com muito senso de justiça, Aimeleque aponta para as virtudes de Davi. Como se diz lá no versículo 14, no capítulo 22 de 1 Samuel. Vamos ler o que ele disse no 14, vamos ler na Bíblia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e é honrado na tua casa? Olha para você ver, o sacerdote estava falando muito bem de Davi, perante, precisa ter coragem, hein? Diante do rei Saul. Ele alega inocência diante da acusação de consultar a Deus por Davi, como se participando de alguma trama contra o rei. O fato é, irmãos, que nada que Aimeleque falasse mudaria a crueldade, a injustiça, a sentença já deliberada antecipadamente por Saul. Ou seja, ele poderia falar o que quisesse, o sacerdote Aimeleque, Saul não iria mudar as suas ações. E respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a tua casa de seu pai. Vamos ver? 22, versículo 16. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás, certamente tu e toda a casa de teu pai. Gente, que coisa perversa, né? Ele era muito perverso. Aleluia, glórias a Deus. Então essa realidade, mas está bem presente em nossos dias. Líderes diante de acusações feitas contra alguém, ao se sentirem ameaçados ou traídos, aleluia, chamam os acusados para serem ouvidos, aleluia, por mera formalidade, aleluia, pois em seus corações já sentenciaram o sofrimento, aleluia, e a morte, aleluia. Olha Deus nos ensinando aqui nesta manhã. Então, meus amados irmãos, na sua insensatez, aleluia, algo acontece na trajetória do rei Saul que nos serve também de alerta. Olha Deus nos ensinando aqui um exemplo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o 3. Quando orientado por Deus ao ferir os amalequitas, ao destruir e não poupar as pessoas, os animais, Saul poupou, sabe quem na época? Agag, o rei Agag, rei de Amaleque, aleluia. E o melhor dos animais, como está escrito lá no livro de 1 Samuel 15, versículo 9. Já no episódio do martírio do sacerdote de Nob, sem nenhuma ordem expressa de Deus, porque Deus não deu essa ordem para o rei Saul, Saul manda executar o sacerdote Aimeleque, seus companheiros, o povo de Nob, também os bois, os jumentos, as ovelhas. Olha para você ver como que estava com ódio. Até os animais ele mandou matar. O ato de Saul se reveste de tanta crueldade, aleluia, que a própria guarda que o acompanhava se recusou em cometer tamanha violência, sendo realizado por Doeg, o Edomita. 1 Samuel, capítulo 22, dos 17 e 19. Você pensa que ainda não existe pessoas assim, irmãos, que matam os homens e mulheres de Deus na maior crueldade? Você pode ver que Saul teve arrependimento do que ele fez. Aleluia. Aimeleque, meus amados, não traiu a sua consciência, aleluia, em ter ajudado Davi, o jovem escolhido por Deus, aleluia, e ungido pelo profeta Samuel para reinar sobre Israel. Por quê? Pois ele sabia das injustiças, das impiedades pelo rei Saul, e o rei reprovado, Aimeleque, não demonstrou arrependimento, pois não havia do que se arrepender. Aimeleque não se sentiu culpado, pois não havia motivo para isso. Olha para você ver, o sacerdote não se arrependeu de ter defendido Davi, mas Saul não teve arrependimento de ter matado.
os sacerdotes. Ação nobre, meus amados irmãos, do sacerdote Elimeleque em favor de Davi, motivado por uma causa justa, que em nada feriu os princípios e a essência dos mandamentos do Senhor. Lhe custou o martírio, e não apenas o dele, mas dos demais sacerdotes que estavam com ele na época. A crueldade, meus amados irmãos, foi estendida ao povo, até os bois, até as ovelhas, até os jumentos. Então, o que nós aprendemos aqui nessa manhã para nós encerrarmos aqui? O que eu aprendo? O que você aprende com o martírio do sacerdote de Nob? Aleluia, que pessoas e grupos comprometidos com Deus e com sua palavra foram ainda e continuaram sendo perseguidos, maltratados e mortos por liderança. Aleluia, que por Deus foram reprovados, em alguns casos nunca foram aprovados. O martírio, meus amados irmãos, honra, martirizado, ao mesmo tempo que se promove na história e na eternidade a vergonha dos seus algozes, mandantes e executores. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para nós aqui nesta manhã, que seja um alerta para nós, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça a luz de Deus brilhar sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Os irmãos dizem amém. Deixar